Isso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na tua presença gloriosa nesta manhã. Pedindo a ti, ó Pai, que esteja nas tuas mãos sobre cada um de nós. Te louvamos pelo dom da vida, por estarmos aqui nesta manhã, onde iremos meditar na tua palavra, aprender um pouco mais, e que tu, ó Pai, possa falar fortemente aos nossos corações. Amigo Espírito Santo, traz entendimento à nossa mente, à nossa compreensão, a inspiração da palavra, age de maneira especial. Nós estamos pedindo a Ti, ó Pai, e já te agradecemos por este momento ímpar em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos meditar em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 43. A 43. Isso. Ele diz assim, o primeiro fala sobre a parábola da viúva persistente, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, Jesus abençoa as crianças, o homem rico, as recompensas do discipulado. Jesus cura um mendigo cego. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Os assuntos que nós iremos meditar nesta manhã. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra meus adversários. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus, nem me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite? Então o Senhor disse, devemos aprender esta lição. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Continuará a adiar sua resposta. Afirmou ele, lhe fará justiça e rápido, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Então, quantas pessoas o Senhor vai encontrar na terra quando ele voltar para que realmente serve a ele, que segue a ele, que está em constante com o Senhor? Será que o Senhor irá encontrar pessoas que ainda têm uma fé viva, inabalável? Nós precisamos entender isso. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhe digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Certo dia, trouxe uma criança para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as faziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos, deixe que as crianças venham a mim, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhe digo a verdade,
que não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. O homem rico. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para entrar à vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Tenho obedecido a todos esses mandamentos, desde a juventude. Enquanto Jesus ouvia sua resposta, disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. A recompensa dos discípulos. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aquele que o ouviram disseram: Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Pedro disse: Deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhe garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmão, pais, os filhos, por causa do reino de Deus, receberão nesse mundo uma recompensa muitas vezes maior no mundo e terão a vida eterna. Jesus predisse sua morte e ressurreição. Jesus chamou aos 12 a partir disso e disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. E ele será entregue aos gentios e zombarão dele, insultarão e cuspirão nele, e eles o açoitarão e o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não entenderam o significado dessas palavras. Lhes estava oculto e não sabia do que ele falava. Jesus foi um mendigo cego. Quando Jesus se aproxima de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu te faça? E o Senhor, que eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: Receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Veja só, nós aqui, nesta manhã, estamos meditando no capítulo 18 de Lucas, do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Esse capítulo nos tem um tema: a oração, humildade, fé, que atrai a misericórdia de Deus. É justamente isso que atrai a misericórdia do Senhor. Ele é todos aqueles que têm fé e acreditam na misericórdia de Deus. Primeiro ponto diz o seguinte: a parábola da viúva persistente, a oração que não desiste. Veja só, no primeiro ponto, a necessidade da oração constante, que está no versículo 1. Jesus começa ensinando que é necessário orar sempre e nunca desanimar. Ele mostra que a oração é mais que um recurso de emergência, é estilo de vida, perseverança e confiança contínua. Quando a gente tem aquele hábito de todo dia orar, então não passa desapercebido.
todo dia, tem algo que chama a nossa atenção para a gente poder orar. Aquele momento, muitas vezes, traz para a gente poder orar, estar em constante oração. Muitas vezes oramos uma ou duas vezes e já desistimos. Mas Jesus ensina que a fé verdadeira não desiste de orar, mesmo quando a resposta demora. Tem pessoas que desistem do seu objetivo de oração, porque acham que está demorando demais. Ah, o Senhor está demorando demais a me dar a resposta. Ah, o Senhor está demorando demais a me conceder isto. Ah, o Senhor está demorando demais a me conceder aquilo. E por esse motivo desiste de orar. Mas se esquece que o segredo da oração está na persistência. Eu preciso disso, necessito disso, então eu vou persistir nesta oração. Eu vou persistir orando e sei que Deus vai me conceder isto que eu estou pedindo. Então, quanto mais demora, não é que o Senhor quer demorar, é que o Senhor quer que você aperfeiçoe a sua oração. Ele quer que você aprenda a orar mais. Ele quer que você aprenda a estar mais constante, porque a oração é que nos faz, é que a gente, por esse meio, é que a gente se liga no trono da graça. É neste propósito de oração que a gente conversa com o Senhor e ouve o que Ele tem para nos dizer. A viúva e o juiz iníquo. Está no versículo 2 ao 5. A viúva representa alguém sem recursos, influência ou poder, mas que conquista justiça porque insiste. O juiz não tem temor a Deus, mas cede à insistência. Deus é justo, bondoso em nos amar. Se até o juiz mau atendeu, quanto mais o nosso Pai Celestial. O juiz atendeu aquela mulher porque ele estava já cansado daquela mulher. Eu ouvir aquela mulher lhe pedindo justiça, pedindo que ele julgasse a sua causa. Ele já estava aborrecido de tanto ela pedir. Se o juiz que não teme a Deus, não ama as pessoas, ele procura fazer algo por alguém, imagina Deus que nos ama, que quer o nosso bem. Então, quanto mais eu peço a Ele, Ele está realmente preparando tudo para nos dar uma grande vitória. Porque Deus não só dá para a gente aquilo que a gente pede, Ele dá aquilo que a gente necessita, aquilo que eu preciso. E que muitas vezes a gente lembra de tantas outras coisas e se esquece disso, do que mais a gente precisa. E o Senhor é aquele que prepara bem o presente, a resposta, para poder dar à pessoa que está necessitada naquele momento. Então, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, que nós precisamos ser persistentes. Está no terceiro item, a resposta divina à fé persistente, que está no versículo 8, 6 ao 8. Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, mas ele termina com uma pergunta desafiadora. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Será que achará fé na terra? Será que as pessoas ainda estão com aquela fé, uma fé bem, vamos dizer assim, no Senhor, acreditando em tudo que a palavra do Senhor diz? Nem todos. Só aqueles que permanecem realmente servindo ao Senhor têm, vamos dizer assim, responsabilidade e procura a cada momento estar com o Senhor para poder ser aumentada a sua fé. Lendo a palavra, orando, esta maneira que a nossa fé vai sendo a cada dia mais fortalecida. A oração constante revela uma fé viva. Quando Jesus voltar, ele encontrará esse tipo de fé em você, em nós. Uma fé viva, uma fé constante, acreditando que o Senhor é aquele que vai nos conceder uma grande vitória. Uma grande, realmente, uma bênção especial. E que, na verdade, a fé é tão uma fé que tem sustentado a nossa crença, acreditando a ponto de ver que Jesus veio buscar-nos e subir com ele.
Estamos prontas para subir com o Senhor? Ainda acreditamos que Jesus vai voltar? É isso que a palavra do Senhor está nos confrontando. Ainda acreditamos, com tantas coisas acontecendo, que lê a palavra, entende que tudo isso que está acontecendo é o cumprimento da palavra do Senhor. E nós precisamos ter esta compreensão, este entendimento. No capítulo 2, diz o seguinte: o fariseu e o publicano, a humildade que atrai a graça de Deus. Em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. O primeiro item, o primeiro ponto, diz o seguinte: 2 homens, 2 corações. Do versículo 10 ao versículo 12, o fariseu orava de forma orgulhosa, exaltando-se e desprezando os outros. Já o publicano, reconhecendo sua indignidade, clama por misericórdia. Deus não está impressionado com boa obra quanto ele vê de um coração soberbo. Não importa, você pode jejuar, você pode orar, você pode ter muito conhecimento, mas o Senhor atenta para o coração. Se ele vê que no coração há soberba, ele não vai atender esta oração de maneira nenhuma. Então, ele estava atentando para um coração arrependido de verdade. Que há um arrependimento de verdade. E dentro do coração do publicano, tinha este arrependimento. Então, na oração do fariseu, não tinha isto, neste arrependimento. Era apenas um ritual. Era simplesmente um ritual que ele fazia constantemente. Mas o publicano não. O publicano, nele tinha arrependimento verdadeiro. O segundo ponto diz o seguinte: o resultado da oração, que está no versículo 14. Jesus ensina que o publicano voltou justificado, e o fariseu não. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem reconhece que você só consegue alguma coisa se Deus realmente, ele verdadeiramente for honrado através de nós. Se ele realmente ver em nós verdadeiro arrependimento, ele, é claro, que ele vai nos atender. Porque ele está vendo arrependimento, ele está vendo humildade, humilhação. Você está se humilhando, você reconhece que Deus é soberano e que você não é nada. Nós não somos nada, eu sou pó, cinza, germe da terra. Mas o meu Deus é soberano, ele é grande, ele é magnífico, ele é eterno. Este é o Deus que eu sirvo. E ele estas são as qualidades que ele tem, e ainda mais. Veja só, a humildade diante de Deus é o caminho para a justificação. A graça não é merecida, é concedida ao quebrantado. E o quebrantado é aquele que nele tem arrependimento verdadeiro. O quebrantamento, quando as pessoas choram, é porque, na verdade, ela sente que não merecia o perdão de Deus. Por quê? Porque ela é pecadora, porque ele é pecador, porque ele sabe que, se não fosse a misericórdia de Deus, jamais eles seriam perdoados. Então, é isso que nós precisamos também compreender, entender o que, na verdade, é o quebrantamento. O quebrantamento é reconhecer o meu pecado, as minhas falhas perante o Senhor, que é um Deus tão justo, um Deus tão sublime, um Deus tão misericordioso e que tem nos perdoado. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas imperfeições. Então, este é o significado de um coração quebrantado e humilde. Ele não olha para as suas possibilidades. Ele olha, muitas vezes, que antes eu era uma pessoa miserável, pobre e de espírito, e hoje o Senhor me abraçou com amor, com graça, e hoje eu sirvo a um Deus que é tão grande, tão misericordioso. O terceiro ponto diz o seguinte: fé e dependência, confiança absoluta no Senhor. A letra A nos diz o seguinte: as crianças é o reino, recebendo como filhos.
Lucas, capítulo 18, versículo 15 ao 17, as crianças foram levadas até Jesus e os discípulos tentaram impedi-las. Mas Jesus as escolheram e declarou que aquele que todos tais, viu o reino que todas as crianças era o reino de Deus. Então, todos tinham que se tornar criança para poder também ter direito ao reino de Deus. Por quê? Tornar criança, quando ele fala tornar a criança, se tornar como criança, é na simplicidade, é na verdade. Criança, é difícil ela mentir. Se ela for uma criança bem instruída, ela não é uma criança que mente. Uma criança é verdadeira. Quando ela não gosta de algo, ela diz que não gostou. Então, ela é muito verdadeira. E a inocência também. Existe uma inocência. A criança é muito inocente. Então, a criança confia, depende e se entrega. É assim que devemos vir ao reino, com fé simples, coração aberto e confiança total. Então, confia. É tanto que uma criança, ela tem tanta confiança no seu pai, se ela subir em cima de uma mesa e ela se jogar, ela sabe que seu pai vai segurar. Então, nós precisamos também ter esta segurança. A gente precisa ter esta fé, acreditar, confiar no Senhor. A criança confia, a criança é verdadeira, a criança, ela é simples, a criança. Então, nós precisamos, por isso que a palavra do Senhor diz que quem não se tornar como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a soberba da vida, o orgulho, isso tudo é do adulto, e do adulto sem Deus. Um adulto que muitas vezes não conhece o Senhor, não tem Deus como seu Senhor, não segue a Ele. Então, é isso que acontece na vida do adulto, que muitas vezes não tem este olhar. Por isso que o reino de Deus, nós precisamos nos tornar como criança. A parte B, o jovem rico renunciar para seguir. Veja só, por isso que o rico, o que é que acontece? O Deus dele é o dinheiro que ele tem. O Deus dele é as posses que ele tem. É a riqueza que ele tem. Então, é por isso que ele não vai deixar a sua riqueza, ele não vai, vamos dizer assim, pegar e vender algo ou vender tudo e dar para os pobres, como Jesus fez apenas uma ilustração e provou para aquele jovem rico que o coração dele não estava voltado para Cristo. Ele estava voltado para as riquezas que ele tinha. Então, um homem aparentemente piedoso, ele pergunta o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus lista os mandamentos e diz se guardares todos os mandamentos. Mas aí ele diz que já guarda. Aí, às vezes, cumprimos regras, mas o nosso coração está preso à coisa deste mundo. Nós, muitas vezes, cumprimos regras. Eu adoro meu pai, minha mãe, vamos dizer assim, honro, nesse sentido de adorar, não é adorar, é honrar. Eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, eu adoro a Deus, eu tenho cargo na igreja, eu sou cumpridora das minhas responsabilidades. Aí é quando ele diz o seguinte, então, às vezes, eu cumpri regra, mas nosso coração está preso à coisa deste mundo. Era o que estava acontecendo com o jovem rico. O coração dele, ele fazia tudo certo, mas o coração dele estava preso às suas riquezas. Por isso que Jesus disse para ele, vende tudo que você tem e dá o dinheiro aos pobres. Porque Jesus já conhecia o coração dele. Jesus já conhece o nosso coração. Ele sabe muito bem o que é prioridade para nós. Se ele é prioridade ou se as coisas ou as posses que temos, se é prioridade. E nós precisamos realmente dar uma olhada nas nossas prioridades. E era isso que Jesus estava mostrando para o jovem rico. Então, Jesus revela o ídolo do jovem rico. Aonde está o seu ídolo? Então, o ídolo pode ser... Às vezes as pessoas acham que ídolo é simplesmente as imagens, esculturas que estão nas paredes. Mas não. Eu posso colocar o marido como ídolo, os netos como ídolo, os filhos como ídolo, a casa como ídolo, o carro como ídolo, minhas posses como ídolo.
o meu emprego como ídolo, e tudo isso a gente coloca prioridades. Qual é a minha prioridade? Deus é a minha prioridade, ou o que eu tenho, ou o que as coisas que eu tenho possuído, ou o que eu tenho conquistado são os meus ídolos? Nós precisamos entender isto. Então, Jesus estava mostrando para o jovem aonde estava o seu ídolo. Por isso que aqui ele diz o seguinte: o reino existe entrega total, ou exige entrega total. Se há algo que ocupa o lugar de Deus em seu coração, é hora de abrir mão. O que é mais importante? Por isso que o Senhor, nós vimos que aquele que deixa pai, mãe, irmãos e segue ao Senhor, este realmente é digno do Senhor e de ter realmente o reino dos céus. Por quê? O que quer dizer isso? Nós não podemos colocar nada e nem ninguém na frente de Deus, em nosso coração. É isso que nós precisamos entender. Então, veja só. Se há algo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, é hora de abrir mão disso. Então, o que abre? O que realmente está em primeiro lugar em nossa vida? É a nossa casa? É o marido? É os filhos? Porque é o seguinte, há um grande problema aí. Se você colocar os filhos na frente de Deus, é capaz de você ficar sem os filhos. Porque Deus, ele não dá de maneira nenhuma a sua glória para ninguém. Se os filhos estão ou dentro de você a glória, para Deus você dá o quê? O resto? Ele não aceita o resto. Ele quer a prioridade. Ele precisa ter prioridade. Então, nós precisamos ter esta consciência. É o marido? É a casa? É o carro? É a sua vida boa? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. É um abrir de consciência, um expandir de consciência nesta manhã. Eu preciso ter uma consciência viva, entender que cada coisa tem o seu lugar. Tudo tem o seu lugar. Eu não posso colocar ninguém no lugar de Deus, de maneira nenhuma. O terceiro ponto, a promessa a quem renuncia. Versículo 29 ao 30. Jesus promete que quem deixar tudo por ele receberá muitas vezes mais nesta vida e, por fim, na eternidade. Então, se eu dou prioridade ao Senhor, então eu estou mostrando quem é o meu Deus neste século. Quem é o meu Deus aqui agora? Nós precisamos ter esta compreensão. Precisamos ter este entendimento. Jesus promete que quem deixar tudo por ele receberá muito mais aqui na vida, nesta vida terrena e, por fim, na eternidade. O que eu digo sempre é que tudo que eu quero conquistar na eternidade, tudo que eu vou viver na eternidade, eu fiz aqui. Porque o que eu fizer aqui vai refletir na eternidade. E é isso que nós precisamos entender. Então, por isso que a gente diz que o evangelho não é um evangelho fácil, ele é um evangelho de renúncia. Eu preciso renunciar, vamos dizer assim, amigos de outrora que não tinha, que só falava aquilo que eu gostava, já não é mais como eu sou hoje. Então, essas pessoas elas se afastam de mim. Já não tenho esses amigos e preciso me contentar. Por quê? Porque agora eu tenho amigo dos amigos. Jesus é o meu amigo singular. Jesus é o meu verdadeiro amigo. Este sim. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Aí Jesus anuncia a sua morte. A obediência mesmo sem entender. Precisamos ter esta obediência. Jesus também obedeceu ao Pai, sabendo que tudo que ele tinha que passar, apesar de ter um momento que ele orou intensamente, para que tudo aquilo passasse dele, porque ele sabia que não era fácil. Não era fácil de maneira alguma. Jesus mostra o caminho da cruz, mas os discípulos não compreendem ainda. Vocês já viram que muitas vezes se prega na igreja, se fala sobre a cruz de Cristo, se fala sobre a redenção, se fala sobre o arrependimento,
se fala sobre perdão. E tem pessoas que ficam na igreja muitas vezes assim, olhando para as paredes, olhando para o teto, o telhado, e muitas vezes sai dali sem compreender nada. Já perceberam isso? São pessoas que parece que eles vão viver eternamente aqui, que essa vida é eterna, que a vida aqui não passa, que essa vida é uma vida que ele vai viver aqui eternamente e acabou. Não, a nossa vida aqui é passageira. Nós precisamos mudar, sim. Nós precisamos que o Senhor faça um grande mover em nosso coração. Que o Espírito Santo trabalhe, limpe, molde, que o Espírito Santo vá trabalhando dentro do meu interior, para que eu vá mudando, para que eu vá sendo diferente a cada momento. Para que o nome do Senhor seja glorificado em minha vida. Então, veja só, e eles não compreendem nada. Os discípulos não compreendiam. Andava com Jesus, mas não conhecia Jesus. Andava com Jesus, comia com Jesus, estava com Jesus, via os milagres que Jesus operava, mas não conhecia Jesus. E acontece ainda hoje. Tem pessoas que seguem ao Senhor, aceitam Jesus, diz que serve a Jesus, mas não conhece. Não conhece, de maneira nenhuma. E nós precisamos querer conhecer Jesus. Eu quero conhecê-lo. E para conhecer Jesus é só através da oração e da leitura da palavra, da sua entrega. Eu preciso ter tempo para conhecer quem é Jesus. Eu preciso ter tempo para ouvir falar, o Jesus falar comigo. Eu preciso ter sensibilidade do Espírito para ouvir Jesus falar comigo. Aí a aplicação para nós muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus, mas devemos seguir com fé e confiança. A obediência vem antes da compreensão total. A obediência. Tem pessoas que não compreendem e obedecem, mesmo sem compreender. Mas tem pessoas que não obedecem por não compreender. Eu não entendo isso, por que eu vou obedecer? Mas a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é o que obedece mesmo, sem compreender. E nós precisamos, a cada dia, abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos para uma compreensão maior da parte do Senhor. O cego de Jericó. Fé e clama por misericórdia. O cego ouviu apenas dizer que Jesus estava passando. Ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. E ele creu sem mesmo ter tocado em Jesus, sem mesmo ter visto, ouvido Jesus, porque ele não podia ver que ele era cego. Mesmo ouvindo, sem ouvir apenas falar que Jesus fazia. Mas em ouvir alguém falar que Jesus fazia, ele já teve fé. A fé foi tão forte que quando ele ouviu um grande aglomerado de gente, ele perguntou o que era aquilo que estava acontecendo. E alguém disse, Jesus que está passando. Então ele começou a clamar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cego não sabia quem era Jesus. Mas ele tinha mais fé em Jesus do que os próprios discípulos que estavam andando com Jesus. E ele acreditava que Jesus poderia fazer um milagre na sua vida. Ele tinha certeza. Então, ao saber que Jesus estava passando, ele clamava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o cego clamava mais alto. Mesmo repreendido pela multidão, ele gritava ainda mais alto. Então, ele não importou com a multidão. Ele tinha um objetivo. O objetivo era a sua cura. Ele queria ser curado. Ele poderia ter pedido a Jesus muitas coisas, mas Jesus atendeu aquilo que ele queria. Aquilo que ele queria. Então, ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mesmo repreendido, ele continuou a gritar. E a gente, muitas vezes, faz o contrário. Quando alguém diz assim, meu Deus, essa mulher só pede. Essa pessoa só grita na igreja. Aí a pessoa diz, por que você grita tanto? Aí a pessoa deixa de adorar o Senhor porque incomodou alguém. Quando a Bíblia diz assim, se perturba os moradores da terra. Mas eu vou continuar clamando, orando, eu vou continuar exaltando, glorificando a Deus, eu vou continuar gritando mesmo,
porque a minha vontade, se eu pudesse, eu gritava aos quatro ventos, dizendo que Jesus é a salvação da minha vida, ele é a razão do meu viver. Se eu pudesse, tivesse condições, eu pegava realmente, gritava mesmo, para que todos pudessem ouvir e entender que Jesus é a minha solução. Jesus é o meu bem maior. E é isso que precisa ser feito. Então, não deixe a voz da dúvida, da crítica ou da religiosidade silenciar sua fé. Grite mais alto pela presença de Jesus. Grite mesmo. Diga, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Na igreja, glória seja dada ao Rei Jesus. Glória seja dada a Ele. Exaltado é o nome dEle. Exalte o nome do Senhor. Porque, na verdade, nós precisamos parar de nos preocupar com o que as pessoas acham ou pensam. O que as pessoas pensam ou as pessoas pensam a meu respeito não me definem. Quem me define é o Senhor, e eu sou filho do Deus Altíssimo. E quem conquistou essa filiação foi Jesus, na cruz do Calvário, derramando suas gotas de sangue. Ele nos religou com o Pai. E hoje, minha identidade é ser filha de Deus. Eu sou filha de Deus, eu adoro a Deus. Quem me ensinou a adorar a Deus? Jesus. Foi por intermédio de Jesus que nós adoramos ao Pai. É por intermédio de Jesus que a gente adora a Deus. Nós precisamos ter esta compreensão, entender que, na verdade, nós precisamos adorar ao Senhor, seja em qualquer lugar, em casa, na rua, na igreja. Não tem problema, adore o Senhor. Ame Jesus. Quantas vezes a gente vê alguém e diz assim, olha, Senhor, eu te adoro. Tu és o meu bem maior. Mas a gente diz assim, a minha família é meu bem maior. Primeiramente, Deus é meu bem maior. Segundo, a minha família é o meu bem. Mas Deus acima de todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor. Que possamos, mesmo repreendidos pela multidão, que possamos continuar gritando ainda mais. Não importa. Tem pessoas que têm vergonha de adorar ao Senhor. Tem pessoas que têm vergonha de glorificar a Deus na igreja. Tem pessoas que têm vergonha de falar em mistérios, de falar em línguas estranhas na igreja. E por isso, muitas vezes, sufocam. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos continuar adorando ao Senhor. Se você sente vontade de gritar, de clamar, de dizer, Jesus, tu és o meu bem maior. Jesus, eu te amo. Tu és a razão da minha vida. Você não está fazendo nada de errado. Você está fazendo muito certo. E Jesus é aquele que atenta para o coração e vê se há sinceridade. E se tem sinceridade, há recompensa. Há recompensa do Senhor para cada um de nós. Que possamos continuar gritando sim, falando o quanto ele é importante para nós. E não parar, de maneira nenhuma, de adorá-lo, exaltá-lo, glorificar o nome dele, porque ele é digno. A resposta de Jesus no tópico 2, do 41 ao 43. O que queres que eu te faça? O Senhor, aí ele diz, Senhor, que eu veja. Jesus cura o cego, que imediatamente começa a segui-lo e a glorificá-lo. Quem te curou? Jesus de Nazaré. Quem foi que deu sentido à tua vida? Jesus de Nazaré. Quem levantou você, muitas vezes, de onde você estava? Jesus de Nazaré. Ele me levantou. Por ele eu estou aqui. É por ele que eu estou aqui fazendo a obra dele. É por ele que eu estou aqui glorificando a ele. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. É por ele que eu estou neste lugar. É por ele. Bendito é o nome de Jesus. Então, Jesus ainda ouve o clamor de quem tem fé. Ele ainda cura, transforma e abre os olhos dos que o buscam com sinceridade. O desejo maior de cura que o ser humano precisa é a cura da alma. Esta cura da lepra do pecado. É a cura que mais o ser humano precisa. E que nós precisamos desta cura, que a multidão precisa desta cura. Mas muitas vezes as pessoas acham que precisa Jesus curar do corpo. Jesus precisa curar
a alma. A alma que é fadigada, a alma que vai realmente ser julgada, é a alma. O nosso corpo vai receber também a parte do corpo. Mas, veja só, a Bíblia diz que quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro com o corpo glorioso. Ah, mas já desmanchou tudo. Mas o Senhor é poderoso, Deus que deu a vida. O Senhor que fez, porque nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo quando estamos aqui. Mas depois que a gente morre, que a gente desce à sepultura, nosso espírito vai para Deus por Deus. E a nossa alma fica em repouso. Mas quando Jesus vir buscar a igreja, aqueles que morreram primeiro, ressuscitarão primeiro com o corpo glorioso. Mas também nós receberemos a recompensa de tudo aquilo que fizemos por intermédio do corpo. Porque através do nosso corpo é que a gente anda, é com o nosso corpo que a gente executa alguma ação. É através do nosso corpo. Com o nosso corpo. Mas quem conduz é a nossa alma. É a nossa mente, pensante também. Então, veja só, mas a nossa alma, ela é que dá sentido a tudo isso que tem. Nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos que a nossa vida, a cada dia, a nossa fé seja aumentada no Senhor. E que ela cresça, e que possa crescer, e que alguém possa ver a mudança. Quando nós temos uma fé viva no Senhor, o nosso semblante é diferente. A nossa vida é diferente, o nosso prazer é diferente. E nós precisamos ter esta diferença em nós. A conclusão nesta manhã do capítulo 18 de Lucas, do Evangelho de Jesus segundo Lucas, aprendemos que a oração precisa ser persistente e ouvida por Deus. É a oração persistente que é ouvida pelo Senhor. É aquela que você não desiste, faz igual a viúva, né? Que ficou pedindo ao juiz para que julgasse a sua causa e que fosse favorável a ele. Então, veja só. Então, nós precisamos ser persistentes naquilo que a gente quer. A nossa oração ela não pode ser leviana. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Não. Eu preciso ser persistente naquilo que eu quero. Senhor, eu quero unção na minha vida. Eu quero sabedoria na minha vida. Eu quero os dons espirituais. E quanto mais você buscar as coisas de cima, as de baixo, o Senhor é aquela que providencia para você, para todas nós. Então, quando a gente busca as coisas que são de cima, as de baixo, o Senhor é aquela que nos dá, nos concede, porque Ele sabe que o nosso coração, a sinceridade nele. Que o nosso coração, a sinceridade verdadeiramente nele. O nosso coração está com o Senhor. Então, nós precisamos ter esse entendimento, esta compreensão. Veja só. Então, a oração precisa ser persistente. E a oração persistente, ela é ouvida pelo Senhor. A humildade atrai o favor divino. Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, mas que Tu és tudo na minha vida. Reconheço que eu sou falha, mas Tu és o meu Senhor. Reconheço tudo isso. Então, isso chama-se humildade. Reconhece que Deus é grande e você é pequeno. Reconhecendo que Deus é tudo e nós não somos nada. Então, isto chama-se humildade, se humilhar perante a presença do Senhor, reconhecendo a nossa dependência de Deus. A fé verdadeira exige renúncia e dependência. Então, nós precisamos renunciar e depender exclusivamente do Senhor. Então, aquilo que me afasta de Deus, eu renuncio. Aquilo que me tira a dependência do Senhor, eu renuncio. É isso que nós precisamos compreender. A fé verdadeira exige renúncia e dependência de Deus. Esta é a fé verdadeira. Quantas vezes o Senhor, às vezes, tira emprego de alguém? O Senhor, às vezes, fecha a porta de emprego. Por quê? Porque o Senhor quer que ela aprenda a depender exclusivamente dele. E quando depende dele, não falta nada. Não falta o calçado, não falta a vestimenta, não falta alimento, não falta nada, porque o Senhor é aquele que supre as necessidades. É o Senhor quem supre essas necessidades. O clamor sincero
move o coração de Deus. Um clamor sincera, um clamor leal, verdadeiro. Não tenha vamos dizer assim, aquela máscara de boa, de bom. Eu tenho a máscara do bom. Não. Todos nós somos maus, porque a Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. É a Bíblia quem diz isso. Então, todos nós somos maus. E a Bíblia diz assim, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o Senhor e dá coisas boas para nós. Então, Deus está atento ao coração humilde, perseverante e cheio de fé. Clame, confie e siga Jesus com tudo que você é. Do jeito que você é, com tudo que você é, com tudo que você tem, você segue Jesus. Eu posso ter ouro e pó, mas não me afasta de Jesus, porque eu sei que aquilo ali é passageiro. Como a Bíblia diz, nós devemos juntar tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não consomem. De maneira nenhuma. Aqui o ouro, o ferrugem, às vezes, vai consumindo, a prata, o ferrugem vai consumindo. Então, nós precisamos entender que a riqueza do mundo é passageira, mas a riqueza eterna, a riqueza do céu, ela é eterna. Eterna, que não falha, que não falta, que não se acaba. Ela é eternamente. Que o Senhor tenha falado aos nossos corações, que Ele tenha encontrado essa palavra guarida aos nossos corações. Que possamos ter entendido esta palavra nesta manhã de hoje, de sexta-feira. Que possamos aplicar no nosso coração e dizer, Senhor, eu quero te seguir, independentemente que alguém queira, que alguém não queira, que alguém possa dizer assim, poxa, se eu fosse você, não seguia. Não sou Maria, vai com as outras. Eu sigo ao Senhor, sirvo ao Senhor e quero a cada dia melhorar. Quero ser uma serva melhor, uma esposa melhor, quero a cada dia ser uma mãe melhor, uma avó melhor, mas eu quero cada dia ser serva melhor do Senhor, amando a Ele e procurando a cada momento fazer aquilo que Ele quer que eu faça, para o nome do Senhor ser glorificado. Nós estamos na terra para representar o Senhor. E que possamos ser um excelente representante do Senhor na terra. E eu posso representar o Senhor através da minha vida. Eu posso representar ao Senhor através das minhas ações. Eu posso representar o Senhor. Eu preciso verdadeiramente. Agora, preciso também crescer na graça e no conhecimento. Eu preciso conhecer Jesus melhor. Então, eu preciso da palavra. Ele deixou para a gente 2 testamentos, o Antigo e o Novo. E nós precisamos conhecer a Jesus através da palavra. Nós precisamos amar o Senhor. E precisamos que a nossa fé aumente. E a nossa fé aumenta através da palavra e através da oração. Que o Senhor continue nos abençoando nesta manhã gloriosa. Que o Senhor continue agindo em nossas vidas. Vamos concluir este devocional nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui, Senhor, agradecidas a Ti por esta palavra. Sei, Senhor, que Tu és aquele que tem falado conosco, que Tu és aquele que fala conosco para querer a cada dia a mudança em nós. E quer o nosso bem. Tu quer que a cada dia, Senhor, nos chegamos mais perto de Ti. Tu queres que a cada dia nos conhecermos a Ti melhor. Que a cada dia a nossa fé aumente em Te servir, adorar ao Pai, adorar a Ti, adorar ao Espírito Santo a cada momento. Crescer na graça e no conhecimento da palavra. Faz o Senhor a cada dia amante da Tua palavra e amante da oração. Que possamos a cada momento estar na Tua presença, Senhor, para fazer o melhor para Ti. Para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nas minhas ações, nas minhas atitudes. E que a cada momento, Senhor, eu possa representar a Ti, por onde eu passar, alguém possa sentir o bom cheiro de Cristo, porque, na verdade, estou aqui para isto. Que o Senhor seja glorificado através da minha vida, através das minhas atitudes e das minhas ações. Opera grandemente em nossas vidas, Senhor. Agradecidas a Ti, Deus, por tudo, porque Tu és poderoso, continua nos ajudando, nos fortalecendo. Nos dê, Senhor amado e eterno, final de semana abençoado.
cheio da tua presença, Senhor, de comprometimento com a tua palavra. E contigo, Senhor, a cada dia possamos aprender, andar contigo e a cada momento ouvir a tua voz falando conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas? Deus abençoe a cada uma com bênção dos céus. Fiquem com Deus.